Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Iniciamos mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas através do Centro de Estudos da PGE e hoje teremos a oportunidade de conversar, de dialogar com o professor Antônio do Passo Cabral, um dos maiores processualistas da atualidade. O professor Antônio do Passo Cabral é professor da UERJ, ele que é doutor pela UERJ, em parceria com a Universidade de Munique, pós-doutor pela Universidade de Paris, autor de várias obras jurídicas, professor visitante em várias universidades no mundo, na Alemanha, no Japão, e teremos a honra de recebê-lo aqui para falar sobre lei de introdução e os seus influxos, seus impactos no direito processual. Boa tarde, tudo bom? Como Cabral, vai, tudo Luiz? Tudo tranquilo? bom? Tudo bem? Maravilha. Antes de tudo, que gostaria de te agradecer, até em nome do Procurador-Geral do Estado, doutor Francisco Malaquias, pela disponibilidade de estar conosco hoje nessa live, tratando de um tema tão importante para a advocacia pública. A sua disponibilidade ímpar, você que tem uma agenda vasta, e separar uma hora do seu tempo, a gente sabe que é muito precioso para falar conosco aqui. É um prazer imenso, enorme. Sou um grande admirador do seu trabalho, né? Reputo que você é, de fato, o maior, né, processualista brasileiro hoje na atualidade, e suas obras contribuem para o nosso dia a dia aqui na Procuradoria, e a gente fica muito feliz em te receber. Você dispensa apresentações, já resumi aqui um pouco do teu currículo, e mais uma vez obrigado, ainda mais em tempos de pandemia, que a gente tem que cuidar da saúde. Você disponibilizou esse tempo, a gente é muito grato pela sua atenção. Imagina, boa tarde a você, Luiz Vale, aos colegas que estão nos assistindo, né? Eu também queria agradecer a você, a Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, o Francisco Malaquias, todos os colegas que estão me recebendo. E eu faço questão sempre de participar desses eventos institucionais, né? Eu acho que a gente tem que colaborar uns com os outros, porque é assim que a gente consegue ir difundindo conhecimento, né? E esse é um tema, esse tema que você me provocou, da lei de introdução e das alterações da lei de introdução no, no sistema jurídico brasileiro. Ele é um tema que, curiosamente, embora ele seja muito útil no campo da advocacia pública, ele tem sido pouco analisado, pelo menos muitos dispositivos da lei têm sido pouco analisados pelos administrativistas, né? Eles têm se concentrado, talvez, nos artigos 20, 21 e 22, e tem se dedicado pouco a outros dispositivos. E a minha ideia hoje aqui é tentar passar em revista, porque a gente tem pouco tempo na live, mas a gente passar em revista alguns desses dispositivos e tentar trabalhar algumas controvérsias, né, os impactos que isso pode gerar para o judiciário. Vejo que a lei de introdução às normas ela foi alterada com um acréscimo de 10 dispositivos. Na verdade, um foi vetado, né? O 25 foi vetado, mas é um acréscimo de dispositivos que vão do artigo 20 ao artigo 30, que são absolutamente novos, né? Eles não existiam no ordenamento e acho que todos eles inovam intensamente. Alguns mais e outros menos. Eu vou tentar trabalhar alguns deles aqui. E você fique à vontade também para me interromper quando você entender relevante, tá? Eu vou começar falando dos artigos 20, 21 e 22, mas o 20 e 21 eu acho que eles são meio combinados, mas antes eu acho que vale a pena dizer o que levou a essa alteração, né? Essa alteração ela foi fruto de um projeto feito por professores sobre do direito administrativo, e ela é um caldo de um movimento, talvez até de uma certa mágoa que existe do gestor público em relação aos juízes ao aplicarem as normas controladoras ou exercerem uma função controladora da atividade pública, né? Então, nos últimos anos, a gente viu muitas vezes as expressões, o administrador está sendo assombrado pelo controlador, é o direito administrativo do inimigo, né? Sempre se pressupõe ou se presume a má-fé do administrador público. E realmente a gente vê no Brasil, às vezes, questões que dependem, que para serem bem compreendidas, dependem de uma análise da própria estrutura que os administradores têm para decidir, né? As normas que permitem o controle da atividade administrativa, por vezes elas são vagas demais, e esse excesso de vagueza normativa permite, às vezes, as sanções de improbidade serem baseadas em violações a princípios da administração pública.
né? Então, o crescente movimento, que eu até acho correto, né, de chamar os advogados públicos à responsabilidade, né, e controlar mais a questão da opinião jurídica, porque muitas vezes o advogado público era chamado num canto e falou assim, ó, dá um parecer aqui nesse sentido, mas é ilegal. Falou, meu amigo, você vai dar o parecer e pronto, você não é independente, aqui você está atuando como meu assessor. E o cara ficava meio constrangido, dava o parecer. Será que ele, conestando uma ilegalidade, não teria também uma responsabilidade? Historicamente, os advogados públicos, você sabe bem, tinham o argumento de dizer assim, não, mas eu dei uma opinião, eu não tomei a decisão, né? Eu não fui o órgão decisor, então eu não posso ser responsabilizado. E hoje há um movimento, não só no Brasil, mas em vários outros países, de responsabilização a partir da emissão de opiniões jurídicas, né? Porque, afinal de contas, o advogado público, embora não seja independente como é um membro do MP ou da Defensoria, ele ele se baseia num regime de legalidade, né? E ele é um servidor estatutário também para ser blindado contra esse tipo de coisa. Então vejo que esse caldo de questões, né, uma insatisfação com a vagueza das normas, um incremento que talvez nos últimos anos tenha levado a uma intensificação do controle da administração pública, tudo isso levou à ideia de que deveriam ser esmiuçados alguns parâmetros de controle, né, da atividade administrativa, sobretudo. Agora, a lei ela não se aplica apenas à esfera administrativa, né? Isso é interessante. A lei de introdução às normas ela é uma lei de sobredireito, então ela é uma lei que se aplica a todas as esferas, não apenas ao processo administrativo, mas também ao processo jurisdicional. Né? Os juízes vão aplicar as normas da lei de introdução e também os administradores vão aplicar essas normas. Inclusive a lei de introdução fala que muitas vezes ela usa expressões bem amplas, né? Ela fala que nas esferas administrativa, judicial e controladora, aí dividindo um pouco a atividade administrativa de autotutela com a atividade de heterocontrole, né? De um controle exercido por um outro órgão, como os tribunais de contas, o Ministério Público, etc. Mas o que eu quero salientar é que ela é uma regra de sobredireito, se aplica a todas essas esferas e se aplica, isso é interessante também, em todos os níveis federativos. Então ela se aplica na esfera federal, se aplica na esfera estadual e se aplica na esfera municipal. E, portanto, é a importância do que a gente está conversando aqui. Né? A gente está conversando sobre um tema que deve estar no nosso dia a dia. São ferramentas que devem ser incorporadas ao nosso repertório. Então, todo profissional, seja atuando na esfera privada, seja atuando na esfera pública, ele vai ter que entender o que é isso, e essas normas às vezes são muito complexas, né? Então eu vou tentar mostrar essa complexidade em alguns pontos. Então vou começar, Luiz, falando sobre os artigos 20 e 21. Né? O artigo 20, se o pessoal estiver acompanhando aí, ele fala que nas esferas administrativa, controladora e judicial, vejam a amplitude, né, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. O parágrafo único diz que a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. Ou seja, a invalidação ou adequação de medida imposta referentes a ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. Vejam a quantidade de atividades que são abrangidas por isso. Né? E aí ele termina dizendo o seguinte, inclusive em face das possíveis alternativas. O que isso vai impor, né, ao administrador e ao juiz? Uma série de questões estão envolvidas. E o artigo 21, me parece que também passa pela mesma constelação de ideias, diz que a decisão que nas esferas administrativa, controladora e judicial decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. E o parágrafo único do 21 vai dizer que a decisão a que se refere o caput deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização daquele defeito ocorra de modo proporcional e equânime, sem prejuízo de interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais e excessivas. O que me parece que os dois dispositivos estão fazendo é, de início, né, a questão de incluir na agenda do decisor, seja ele um decisor administrativo, seja ele o decisor jurisdicional, o consequencialismo. O consequencialismo é uma postura interpretativa.
que considera como um elemento significativo para se extrair o sentido de uma norma a consequência da tomada dessa opção interpretativa. A gente sabe que as normas são vagas, o que leva a uma certa ambiguidade semântica. Então, é normal até a gente ver que, diante de uma norma, sejam possíveis, razoáveis, 2, 3 interpretações daquela norma. A gente está falando aqui de má-fé, de picaretagem, a gente está falando de interpretações razoáveis que decorrem dessa vagueza. Ora, então, o consequencialismo é dizer o seguinte, olha, intérprete, ao interpretar as normas, e, portanto, você vai chegar a um resultado interpretativo dentro dessa sua atividade hermenêutica, você deve considerar as consequências práticas que a opção por uma ou outra interpretação possível possa levar. Né? Isso já era defendido doutrinariamente, e aí sim, pelos teóricos do direito, pelos autores do direito administrativo. Lá na minha faculdade, a gente tem vários colegas que já estudaram, orientaram trabalhos nessa seara, todos ligados à área de direito administrativo. E agora isso virou lei. Né? O consequencialismo hoje está previsto nos artigos 20 e 21. É verdade que alguns processualistas, nossos amigos, já aplicaram ideias parecidas no direito processual. Eu lembro de um texto do Fabiano Carvalho, nosso colega de São Paulo, da FAAP, que defendia um raciocínio consequencialista em estudos sobre o princípio da eficiência no processo e no processo coletivo em geral. Mas esse tema ganhou agora uma relevância muito grande porque ele foi introduzido aqui. E o consequencialismo, como eu disse, ele se relaciona com outras vertentes desse tipo de raciocínio, pragmatismo, experimentalismo, etc. Eu não vou entrar nessas nuances. Utilitarismo também. Utilitarismo também, né? Mas nem sempre, né, uma coisa significa a outra, não são conceitos superpostos. Né? Mas, muito bem, o que a gente pode extrair de prático, né? Digamos assim, para o chão de fábrica? O que o colega que está na magistratura e que tem que decidir uma pretensão levada pela PGE, por exemplo, em tempos de pandemia, deve levar em conta e o que esse artigo vai mudar para os juízes, né? Qual o impacto direto para o judiciário. Muito bem. Consequências são efeitos que me parece que devem ser efeitos que devem ter que ser reconduzíveis diretamente à decisão administrativa ou jurisdicional. Então, o que a lei quer é estabelecer uma espécie de um redutor ou freio normativo para impedir certas conclusões do julgador, também impedir certas conclusões do juiz, quando, levando em consideração as consequências, ele tenha que dar um passo atrás e optar por uma outra opção administrativa, escolher uma outra opção interpretativa. Então, diante de duas interpretações, o juiz deve projetar as consequências daqueles raciocínios e verificar qual interpretação que ele vai escolher. Então, o primeiro corte que me parece ser interessante é que o juiz deve estar atento para interpretações que levem a um resultado que seja, que promova um estado de coisas desconforme ao direito inconstitucional, ou em termos mais genéricos, desconforme ao sistema, ou que leve a um resultado prático inexequível. Então ele tem que pensar a partir desses dois vieses, se a consequência jurídica pode levar a um estado de coisas ilícito, desconforme ao direito, ou a uma inexecuibilidade prática. Eu tenho dado um exemplo... Cabral, diga lá. Esse dever se somaria, então, à previsibilidade do 489, parágrafo 1º? Sim, eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar nesse ponto que é o ponto da motivação, né, que é o ponto em que o juiz vai ter que se desincumbir do seu dever legal de motivar. Né, eu tenho dado um exemplo, Luiz, desses decretos de alocação de presos, ou às vezes são normas de administração judiciária que constantemente são impugnadas nas varas de execuções penais, e que muitas vezes os juízes são pressionados até por habeas corpus até coletivos, né, dizendo assim, olha, o preso não está mantido numa condição adequada, na metragem exigida pela lei de execução penal. Então, bote ele na rua, ou então, se não há possibilidade dele estar cautelado no regime prisional que ele deveria estar cumprido, submeta esse preso a um regime prisional mais brando. Né? Aqui passei o olho, vi alguns amigos entrando aqui, o desembargador Luciano Rinaldi, o colega Gabriel Habib, que foi muitos anos defensor público, é especialista em direito penal. Então, muitas vezes os defensores fazendo seu trabalho pressionam as
os juízes a fazerem essas opções. Então, me parece que, vejam, se numa cidade interior uma decisão desse tipo levasse à imediata soltura de centenas de criminosos, às vezes até condenados, né, me parece que é uma consequência direta, um efeito reconduzível à decisão, que possa ser considerado pelo judiciário em optar ou não por aquela postura interpretativa. E vejam, essas consequências, elas têm que ser minimamente comprováveis. Não é assim, não é uma cartada que o juiz vai tirar para acrescentar um argumento bonitinho na sua decisão, a fim de reforçar uma conclusão que ele já tinha tirado, né? É claro que, ao medir as consequências, o juiz deve, de alguma maneira, comprovar, esse efeito projetado deve ser minimamente comprovável com base em dados empíricos, né? Agora, probabilidade época, mínima. Eu não diria que é uma possibilidade, né? Possibilidade não, mas uma probabilidade, como você colocou, sim. Porque até certo ponto, as coisas serem possíveis de acontecer, a gente já viu inúmeras coisas que eram muito improváveis acontecerem. Mas veja, agora nessa época de pandemia, o judiciário tem sido chamado a decidir questões muito complicadas. Às vezes, invalidar decretos dos prefeitos e dos governadores, né, e determinar, às vezes, lockdown, o fechamento total de cidades. Isso aconteceu no Maranhão. Em outros estados houve ações judiciais nesse sentido, acho que em Pernambuco foi rejeitado pelo judiciário. Enfim, então são questões onde esse tipo de raciocínio vai entrar e vai ser muito útil. E aí vem lá, por exemplo, um player, um interessado, dizendo assim, com um argumento dizendo assim, olha, fechamento de tudo aqui vai levar a uma consequência. Por exemplo, as empresas vão quebrar. Haverá a falência de certos setores da economia vão entrar em colapso. Veja, será que isso é comprovável empiricamente? Né? Será que isso foi trazido alguma projeção, algum estudo feito sobre os efeitos econômicos que uma medida dessa geraria? O fechamento de uma empresa poluidora do meio ambiente, caso ela não cumpra uma decisão judicial, por exemplo, de reduzir as emissões de poluição, o fechamento poderia levar a uma redução do preço das ações, é uma consequência possível. Mas será que a imposição de um fechamento para todos os tipos de comércio implica o mesmo resultado e leva à falência de todos eles? Às vezes não, né? Porque implicar o fechamento de restaurantes que podem depois variar ou derivar o seu serviço para o delivery, talvez não leve necessariamente àquele efeito. Então, não dá para a gente aceitar argumentações ad terrorem, que levam a resultados assim, catastróficos apenas com o interesse, às vezes, retórico de chamar a atenção para isso, né? Então, eu acho que deve haver uma probabilidade, não uma mera possibilidade, e isso deve estar comprovado minimamente, né? Ainda que sejam estudos prévios, né? Deve ser minimamente trazida alguma base empírica para isso. E aí eu vou à tua pergunta. E esses artigos 20 e 21, vocês veem que os parágrafos únicos também se preocupam com isso, se ligam muito com o artigo 489 do CPC e o artigo, se não me engano, é o 315 do CPP, que falam da fundamentação, dos deveres de fundamentação. Vejam que lá, no artigo 489 do CPC, já estava uma preocupação de exigir do juiz motivação específica toda vez que ele utilizasse, por exemplo, conceitos indeterminados, cláusulas gerais, né? Ele tem que dizer qual o sentido que ele entende por aquilo. Não dá para dizer assim, olha, indefiro porque é boa-fé, é contra a boa-fé. Ele tem que dizer o que ele entende sobre boa-fé e tem que justificar por que aquela conduta em concreto, né, preenche o pressuposto normativo da boa-fé, para que ele possa fazer incidir aquela norma. Então, essa preocupação com a vagueza e de exigir que os julgadores justifiquem as opções interpretativas diante de normas vagas já existia lá no 489. Mas aqui é algo mais, aqui tem algo mais. E por que aqui tem algo mais? Porque o artigo 20, ele vai exigir que o juiz compare as alternativas existentes. Então, quando tem uma medida que está sendo imposta, o juiz tem que comparar as consequências de medidas alternativas àquilo. Então, olha, eu estou determinando o lockdown porque o isolamento social não funciona nesse caso aqui por essa e essa razão. Ou eu estou impondo
essa medida de fechamento da fábrica, porque a gente já impôs uma multa que não funcionou, a gente já impôs a instalação obrigatória de filtros na chaminé da empresa, ela não cumpriu, então agora eu estou determinando uma escalada de medidas. E existem outras que seriam adequadas e proporcionais, mas agora, diante da recalcitrância, da relutância do requerido em cumprir e respeitar as decisões, eu estou determinando esta. Isso é algo muito importante a gente ver, porque se de um lado isso é uma reivindicação que alguns autores têm feito já há algum tempo, essa exigência da gente justificar a medida específica que está sendo usada, às vezes para pressionar ou para dar cumprimento a um comando normativo, por outro lado, juízes nunca foram muito acostumados a fazer essa análise comparativa. Veja, por exemplo, nas medidas de coerção e indução. Né? Existe uma premissa velada no Brasil, que ela não é verbalizada normalmente, de que a multa pecuniária astrente é a medida coercitiva por excelência. Né? Tanto que já vai no automático. Né? O juiz já fala, olha, faça isso sob pena de multa. E normalmente é multa diária. Aí bota um valor lá. O que varia é o valor. Mas vejam, por que a multa é a medida utilizada ali? Isso raramente é justificado. E depois, por que a periodicidade é diária? Porque ela podia ser semanal, mensal, horária, né? A depender do perigo in mora e de quando o evento que se quer evitar possa acontecer, ela podia ser horária, essa multa, e não diária. Então vejam, essa falta de reflexão sobre a adequação das medidas adotadas pelo judiciário para dar cumprimento às suas decisões já era uma reivindicação antiga. Mas, por outro lado, a gente não vê os juízes se desincumbindo disso. Então, esse dispositivo da LINDB, me parece que ele acrescenta algo que não está no 489. Então, ele se soma às exigências do 489. E isso, para os juízes, é muito importante, porque eles vão ter que olhar para o 489, mas também vão ter que combinar o 489 com os artigos 20 e 21 da LINDB. Nesse sentido, de tentar justificar as consequências, verificar entre as opções interpretativas possíveis aquela que leve a consequências que não sejam inexequíveis, que não levem a estado de coisas inconstitucional, e também comparar as medidas que estão adotando para atingir esses resultados com outras que poderiam ser tomadas também, né, demonstrando, olha, eu estou dizendo que vai ser multa, eu estou dizendo que vai ser o lockdown, porque as outras alternativas não são suficientes, ou não se demonstraram suficientes, ou a situação piorou desde que eu decidi essa matéria semana passada. Né? Então, isso tudo vai impactar muito a atividade do judiciário. E acho que para a gente seguir, né, Luiz, eu acho que nesse ponto aqui entra em cena também a teoria das capacidades institucionais. Né? Será que os juízes são os centros decisórios que têm a melhor possibilidade de decidir certas matérias, né? Certas matérias de alto grau de especialidade, que precisam de um conhecimento científico muito aprofundado em matérias que o juiz não necessariamente domina. Ele pode ser até um cientista, né, daquela área, um físico que depois virou juiz, mas muitas vezes não acontece isso. Né? Então, será que o judiciário não deveria ter também uma postura de autocontenção em certas hipóteses? Esses constrangimentos, esses freios normativos, redutores, né, de certas opções discricionárias, como eu falei, podem servir um pouco para isso, né, para mostrar aos juízes que talvez eles não tenham base empírica para decidir, não exista certeza a aquele respeito, e na impossibilidade de fazer isso que a LINDB diz que a gente tem que fazer, ele acaba caindo a ficha, né? Acaba caindo a ficha, ele vê, eu não vou conseguir justificar isso. E nessa linha, inclusive, tem se verificado pouca aplicabilidade do artigo 20 da Lei de Introdução. Fiz um levantamento, inclusive, a âmbito estadual e também dos tribunais como um todo. Você vislumbra pouquíssimas decisões que têm incorporado a necessidade de aplicação do artigo 20 dentro de um viés de fundamentação analítica da decisão judicial, inclusive nesse cenário de pandemia que a gente tem lidado com um processo de ordem extremamente complexa e os juízes não têm se debruçado especificamente sobre esse dever, como se a LINDB passasse ao largo
das suas manifestações, apesar da previsibilidade expressa de a lei se dirigir à autoridade judicial, controladora e administrativa. E aí, nesse ponto, eu tenho duas perguntas para te fazer, especificamente, sobre a necessidade, quando o juiz for aplicar o artigo 20 da lei de introdução, que ele estabelecer necessariamente um diálogo, né, com as partes, dentro de um modelo participativo de processo, até para que essa construção ela seja uma construção conjunta dentro de uma perspectiva de uma comunidade de trabalho, e até que ponto também, e já te ouvi falar passando sobre isso, até que ponto seria o caso de promover aí a aplicabilidade do artigo 357, de termos aí um saneamento colaborativo, comparticipativo, para definição dessas eventuais controvérsias relacionadas a essa perspectiva, porque, de certa forma, alguns autores até têm criticado, né, que o juiz tem que exercer um juízo de futurologia, de previsibilidade, e essa previsibilidade dentro das amarras que você bem traçou, sob a ótica de uma probabilidade mínima e real de ocorrência daquelas escolhas, daquelas opções futuras. E registrando que esse dever é nosso também, né? No âmbito da administração pública, eu acho que a gente teve, com a lei de introdução, um redesenho da motivação dos atos administrativos, da adequada motivação dos atos administrativos, porque a gente exige aí um olhar mais atento diante da adoção de determinadas práticas e atos. Eu vi também aqui, dar um salve aqui para alguns colegas que entraram, né? A Maria Altoé, que é magistrada, a Carolina Zeda, professora no Paraná, o Felipe, lá do grupo do professor Leonardo Cunha, enfim, muitos amigos aqui. Né? O Ravi passou aqui, doutorando, procurador do município também, o Pedro Bentes aqui, querido amigo lá da Universidade Federal do Pará, muito obrigado. Gustavo Azevedo também, um querido amigo. Bom, eu acho que a sua preocupação é muito importante, né? Tem que ter contraditório, né? Eu costumo dizer que contraditório e canja de galinha não fazem mal para ninguém, né? Então, às vezes, mesmo quando o juiz vai decidir uma liminar, ele pode, às vezes é um problema que vai estourar daqui a 2 dias, né? Mas ele tem esse dever de estabelecer um contraditório. Se não dá para ser 15 dias no prazo de contestação, né, para esperar tipo, uma petição mais... que dê 24 horas, dê 48 horas, e depois abre o prazo de contestação mais adiante. Então, assim, é melhor que você ouça a contraparte, ainda que num período muito reduzido, que tenha algum contraditório do que nenhum contraditório, né? E eu já vi o professor Leonardo Carneiro da Cunha, lá da Universidade Federal de Pernambuco, tem suscitado exatamente esse mesmo problema que você fez referência, que é da utilização do artigo 357, do saneamento, para que o juiz aproveite para fixar como pontos controvertidos essas questões que a LINDB está chamando todos nós a discutirmos. Então, isso tem que ser objeto de discussão e é tanto melhor que o juiz, desde logo, põe as cartas na mesa dizendo, olha, isso é importante, quero que as partes se manifestem sobre isso, para que depois ninguém possa, inclusive, se dizer surpreendido, né? Inclusive, porque essas questões, como o artigo 9 o artigo 10 prevêem, embora possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, têm que ser também submetidas ao contraditório. Então, acho que a tua reflexão é perfeita, Luiz, é por aí mesmo, né? Eu queria falar agora de um artigo bem interessante, que eu não vou falar do 22 integralmente, que fala sobre obstáculos e dificuldades reais do gestor, que é um pouco aquela coisa de que nem todo gestor é um picareta, e às vezes quando ele comete algum ato ilícito é por falta de estrutura e tudo mais, e é algo que a gente tem que se preocupar realmente, porque às vezes a gente pensa na estrutura das grandes capitais, mas a gente esquece que muitas vezes essas leis estão sendo aplicadas a administrações públicas municipais de locais muito pobres, muito remotos, com dificuldade de acesso, com estrutura precária. Então, é uma preocupação importante. Só que eu quero falar sobre o artigo 22, no parágrafo 3º, que diz o seguinte: as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Essa é uma ideia espetacular, que é a ideia de que muitas vezes, isso é um fenômeno que não é desconhecido no direito e no Brasil, que é um salve aqui para o professor Beclaut Silva, lá da Universidade Federal de Alagoas. O direito conhece muito bem o fenômeno da incidência múltipla. Às vezes o mesmo fato jurígeno gera efeitos em diversas esferas, né? O caminhão da prefeitura de Maceió
atropelou uma pessoa porque o servidor estava embriagado, aquilo gera uma repercussão funcional, administrativa, disciplinar, gera responsabilidade civil e pode ser um crime. Né? Então, vejam, é o mesmo fato repercutindo em esferas. O que eu acho que existe aqui é um embrião para que a gente comece a pensar no exaurimento ou na redução da intensidade da resposta estatal quando já houve, numa dessas esferas, uma resposta muito intensa. É algo que já foi pensado em alguns aspectos, em alguns lugares, em alguns aspectos, quando a gente estuda as imbricações entre jurisdição penal e jurisdição civil. Né? Muitas vezes, normalmente a gente pensa que as esferas são independentes, mas existem vasos comunicativos. E eu já dei algumas palestras sobre isso, quero ver se eu me animo, se o tempo permitir, para escrever alguma coisa a respeito. Que é a minha percepção de que cada vez mais existem esses vasos comunicativos. Cada vez mais a gente vê espaços onde a instância penal, a instância civil, a instância administrativa vão ficando imbricadas a um ponto que a gente não possa dissociar um passo que se dê numa delas de um passo que se dê na outra. Isso tem sido muito, eu tenho visto isso muito, inclusive na prática, nessa ideia de justiça negociada, na ideia de negociação de direito material processual em várias esferas. Hoje a gente lá no Ministério Público, a gente vê muito que o sujeito que bate na nossa porta para negociar uma colaboração premiada, um acordo de não persecução penal, às vezes se ele é um empresário, ele está interessado que corra em conjunto um acordo de leniência com a empresa, porque não adianta ele, pessoa natural, se beneficiar do acordo se o fato que ele cometeu foi um fato na condição de gestor da empresa, porque aquilo depois vai poder atrair a incidência de regras, por exemplo, da improbidade administrativa. Então, pela lei anticorrupção, a gente faz o acordo de leniência um com o outro. E muitas vezes as cláusulas do acordo de colaboração interferem nas negociações do acordo de leniência e vice-versa. Então, pensar, às vezes, por exemplo, que a multa que está sendo aplicada numa improbidade pode se revelar excessiva se já tiver havido aplicação de multa penal sobre o mesmo fato. Né? Então, às vezes, a intensidade de uma multa penal poderia ser considerada para reduzir a multa no plano administrativo ou no plano da improbidade. Vejam, às vezes o sujeito é um servidor corrupto, foi demitido num PAD, né? Foi demitido num PAD, já foi aplicada a ele aquela pena, e às vezes foi lá obtido o ressarcimento, né? Ou às vezes até foram impostas outras medidas, foram impostas uma medida de suspensão para uma infração média, né? Uma censura. Será que essas sanções não podem ser de alguma maneira consideradas quando esse mesmo servidor é pressionado numa improbidade? Então eu acho que esse aqui é uma nova fronteira, é um ponto ainda a ser construído, esse parágrafo 3º do artigo 22 da LINDB. Claro que eles falam ali de sanções de mesma natureza, então você tem que... e aí vem o E relativos ao mesmo fato. Será que é a mesma coisa ou são duas coisas diferentes? Né? Ele quer que sejam considerados quando as sanções são de mesma natureza. Um caso. E outro caso, quando as sanções são relativas ao mesmo fato, ou são sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. É uma questão interpretativa, mas vejam que esse parágrafo 3º tem sido muito pouco trabalhado, muito pouco estudado, e é uma preocupação que também os juízes têm que ter hoje em dia quando eles vão aplicar, principalmente no direito sancionador, né, seja ele penal, civil, etc. E vejam que essa é uma ideia interessante também, porque muitas vezes hoje no Brasil existe uma concorrência de regulações, né? Às vezes o empresário, a pessoa natural, ela tem que responder a regulações diversas. É o cara que precisa de uma licença ambiental e uma licença de construir. Né? Às vezes, uma licença ambiental do Estado, do município e da União. Então, são órgãos de todas as esferas com sobreposição de regulação. E essas sanções podem ser consideradas entre eles. Né? Então, esse parágrafo 3º me parece que foi pensado para essa hipótese de superposição regulativa, que é um problema de descoordenação que a gente tem ainda. Né? Recentemente, né? Já quase um ano atrás, mais ou menos, foi publicada a Lei 13.848, que quer disciplinar a interação das agências reguladoras entre si e com outros órgãos de controle, como órgãos de defesa da concorrência. O CAD estava se sobrepondo a uma série de prerrogativas das agências, estava gerando conflitos no plano federal, então o governo federal editou essa lei.
E essa lei veio também para resolver esse problema de corregulação, de superposição de normas regulativas, né? Um outro ponto que eu acho que é muito importante na LINDB é o artigo 23, né? Eu escrevi sobre esse tema há muitos anos atrás no doutorado e agora estou terminando na pandemia, acelerei para terminar um livreto sobre isso, que é o artigo 20. O artigo 23 ele passa a prever a possibilidade de edição de regras de transição toda vez que, por uma decisão administrativa ou judiciária, se deva quebrar a estabilidade de uma situação jurídica pretérita. Então, essa lei, um dos grandes motes dessa alteração na LINDB foi a preservação da segurança jurídica, né? E muitas vezes o indivíduo que obtém uma decisão judicial ou obtém uma decisão em processo administrativo, obtém uma licença, por exemplo, no processo administrativo, ou uma isenção fiscal, esse sujeito, para ele, aquele benefício meio que se incorpora na sua esfera de direitos. E ele começa a programar a sua vida, seja ele uma pessoa humana ou uma pessoa jurídica, ele começa a programar a sua vida com base naquilo que lhe foi concedido, em caráter definitivo. E aí vem, de um dia para o outro, uma outra decisão no processo administrativo posterior, revogando aquilo que lhe tinha sido concedido, ou uma ação rescisória, desfazendo a sentença definitiva com coisa julgada que lhe concedia a isenção fiscal, e de um dia para o outro, abruptamente, vem uma mudança regulativa naquilo, e era um sistema de estabilidade dos atos e dos processos judicial e administrativo que não consideravam essas expectativas que estavam sendo formadas pelos indivíduos. É claro que, às vezes, as decisões têm que ser modificadas à luz de novos fatos, novas normas, novos elementos que surgem e devem ser incorporados de alguma maneira. Então, há muito tempo eu venho sustentando que a gente tem que tentar desenvolver formatos mais fluidos e dinâmicos de segurança jurídica, que respondem às necessidades do mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é um mundo com uma velocidade muito grande. Não dá mais para a gente pensar que a gente vai responder aos fenômenos jurídicos de hoje baseando-nos nos fenômenos que foram pensados com base no conceito de res finita, né, de coisa acabada. Então, eram os referenciais que no direito e no processo administrativo a gente tinha de irrevogabilidade e inalterabilidade, e no processo jurisdicional, na teoria da coisa julgada, de imutabilidade. Não dá mais para pensar que as decisões vão ficar para sempre petrificadas, imutáveis, etc. Então, alguma margem de alteração tem que ser admitida. Só que pensar que essa margem de alteração tem que ser admitida é pensar que a gente tem que passar a se preocupar com a segurança jurídica na mudança. Então, quando forem esses casos de mudar o conteúdo de atos jurídicos praticados no passado, quebrar a estabilidade, quebrar a segurança jurídica, o sistema tem que ter uma compensação, né? Atribuir segurança na mudança é permitir a mudança, mas compensar essa mudança em outro ponto do sistema. E o que o artigo 23 da LINDB veio fazer é exatamente isso. Porque quando houver essa quebra de estabilidade, seja por uma mudança de decisão administrativa, revisão de coisa julgada, mudança de orientação, superação de precedentes, então, sempre que houver isso, o administrador ou o juiz podem editar regras de transição. A lei fala um regime de transição com várias regras, mas ele pode ser só uma regra de transição, né? E essa regra de transição, ela pode ter vários conteúdos, né? Mas ela deve ter em mente que o objetivo ali é criar uma ponte de segurança jurídica, uma ponte de continuidade entre o regramento anterior que está sendo modificado e o novo regramento, permitindo um prazo, um tempo, uma compensação, de alguma maneira fazendo com que a transição de um regramento para outro não seja abrupta e não venha surpreender aqueles que são os interessados. E tem um caso interessantíssimo aqui, inclusive, caso relacionado à advocacia pública, que 2 procuradores foram responsabilizados no âmbito do TCU, em uma determinada tomada de contas, por emitirem pareceres jurídicos relacionados especificamente a uma questão central do artigo 65 da Lei de Licitações, que dizia respeito à mudança, alteração quantitativa e qualitativa do contrato administrativo. E, à época, eles se posicionaram na linha do entendimento predominante no âmbito do Tribunal de Contas da União. Posteriormente, o entendimento foi modificado e houve a responsabilização com base no novo entendimento.
Ou seja, Pois é. havia uma segurança ali, instaurada uma expectativa, porque a partir do momento que o TCU se pronuncia, cria-se uma expectativa de pronunciamento, de comportamento em determinada medida, e posteriormente o TCU muda de entendimento e responsabiliza os advogados públicos. Eu acho que o artigo de 23, Retroativamente, retroativamente, nessa linha de buscar essa segurança numa perspectiva que você tem que trabalhar de continuidade, né? De integralidade daquilo que foi posto para estabelecer um regime de transição mais tênue. Exatamente, essa é a ideia, porque quando você retroage o novo entendimento, não se preocupa com essa transição, na verdade tem um problema de liberdade, porque os indivíduos se comportaram confiando que o entendimento anterior ia fazer incidir certas normas naquela sua conduta, e agora, depois do momento que eles já praticaram a conduta e não tem mais como voltar atrás, você é surpreendido com uma decisão absolutamente que viola, né, essa ideia de liberdade pela irretroatividade daquele entendimento. Então não é que os entendimentos tenham que ficar para sempre petrificados, é mais uma vez essa ideia. O direito tem que poder evoluir, mas quando houver necessidade dessa modificação, passa a ser um dever do Estado de aplicar a continuidade jurídica e permitir a criação dessas pontes de segurança. E as regras de transição atuam para isso. Então, o professor Beclaut Silva está perguntando aí, vejam, é um dever? Me parece que é um dever, não é uma faculdade. É um dever que existe do julgador de estabelecer essas regras de transição. Existe uma discricionariedade na escolha da regra de transição, mas há um dever de estabelecer esse regramento, esse regime transicional, que é correlato a um direito de adaptação que os administrados e jurisdicionados têm. Né? Então, eu estou defendendo isso. Então, em caso de omissão, vamos supor que o órgão jurisdicional não se pronuncia, há necessidade de estaria aberta a via dos embargos de declaração para que o pronunciamento incida sobre aquela determinada matéria, porque o STJ tem até um entendimento sobre superação prospectiva, no sentido de que ela é excepcional, né, e deve estar ponderada com a necessidade, aplicando o artigo 23, com a necessidade de estabelecer aí de se guarnecer as legítimas expectativas que eventualmente foram criadas. Exatamente. Eu já até recebi as provas do livro pela editora, a galera acompanha nas redes sociais que eu devo estar divulgando nas próximas semanas. Agora, uma coisa que é importante verificar é que regra de transição não é só modulação de efeitos, né? Durante muito tempo no Brasil se pensou que a única maneira para criar esse regime transicional seria a modulação de efeitos. A modulação de efeitos é uma espécie de regra de transição, né? Eu trabalho com várias outras, compensação financeira, ajuda de adaptação, cláusulas de exceção e opção, né? E também a modulação. Mas veja, às vezes o STJ gostou da modulação prevista no CPC para mudança de precedente e tem aplicado até com certa frequência. Eu até estava conversando essa semana sobre isso com o colega Ravi Peixoto. Mas o STJ, às vezes, a pretexto de modular, acaba, na verdade, aplicando uma cláusula de exceção. Ela diz assim, isso não se aplica aos casos tais e tais. Isso não é modulação de efeito, modulação temporal. Isso é uma cláusula de exceção. Né? Então, a gente refletir sobre os de regra de transição... eu vi também a querida Maria Angélica Feijó falando desse tema recentemente, né? Mas eu vejo que ainda há um déficit doutrinário nesse ponto, porque a gente meio que ficou apegado àquelas possibilidades de modulação que existem desde 99 no controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, né? E criamos um cacuete de pensar que todo tipo de regra de transição é modulação temporal de efeitos. Não é isso, né? Então a gente tem que refinar um pouco mais esse raciocínio. E o poder público poderia negociar esse regime de transição judicialmente? Perfeito, é excelente, porque o parágrafo único do artigo 23, desse que a gente está analisando, previa expressamente a possibilidade de negociação do regime de transição. E ele foi vetado pelo presidente da República. As razões de veto são muito confusas. Mas esse artigo foi vetado. Na época era o presidente Temer que vetou, me parece. Mas as razões de veto eram confusas. Agora, esse veto no artigo 23 não me parece que exclui a possibilidade de se negociar sobre o regime de transição. Porque isso está previsto tanto no artigo 26 e, sobretudo, no artigo 27. Porque o artigo 27 da LINDE, eu não vou ter tempo de tratar dele aqui, ele fala
que as decisões impostas às pessoas que puderem gerar prejuízos injustos, resultantes, etc., elas podem ser acompanhadas de meios de compensação, né? Então você não permite que se decida, mas compensa do outro lado. E a compensação financeira é uma forma de regra de transição, justamente para fazer essa redução do impacto da decisão. E no parágrafo 2º do artigo 27, ele diz lá, para prevenir ou regular a compensação, pode ser celebrado compromisso processual entre os envolvidos, que é o que está no artigo 26. Então, se o 27 está dizendo que para compensação pode ter compromisso, então pode-se negociar regra de transição. Então, o veto que se pretendeu fazer ao artigo 23, no parágrafo único do 23, não excluiu a possibilidade de compromisso sobre isso. E aí, se você me permite, eu já queria falar do compromisso. O compromisso, que é um dispositivo bem interessante também, que está no artigo 26 da LINDB, traz uma forma de regulação bem interessante, que pode ser uma cláusula geral de negociação para a administração pública, né? Ele fala lá no caput, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação de direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico, e quando for o caso, após realização de consulta pública, presente razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a lei aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Aí no parágrafo 1º vem lá alguns requisitos desse compromisso. Bom, são várias as questões envolvendo aqui, né? Mas esse compromisso, me parece que ele pode servir como um termo de ajustamento de conduta, né? Genericamente, o Didier e o Zanetti estão até defendendo isso, que o compromisso deve ser imbricado com o termo de ajustamento de conduta, então eles passam a ter uma regulação conjunta. Eu discordo um pouco dos colegas, eu acho que ele pode servir como um termo de ajustamento de conduta, embora ele tenha pressupostos diferentes, ele pode servir como termo de ajustamento de conduta, mas ele pode servir para muitas outras coisas. Às vezes a administração pública pode usar um compromisso não para um interesse coletivo, né? Ele pode usar um compromisso para falar sobre uma regulação de uma autorização para o cara ter uma banca de jornal na esquina, né? Então, vejam que, claro que a administração pública sempre leva em consideração interesses gerais, mas aí equipará-los aos interesses coletivos, da tutela coletiva, onde está prevista a regulação do termo de ajustamento de conduta, me parece que é uma equiparação que não é totalmente adequada. E veja também, Luiz, que esse artigo 26, ele fala lá que o compromisso pode ser utilizado para eliminar a irregularidade, então ele pode ser sanatório, por exemplo, de atos e negócios anteriores. Ele pode servir para eliminar incerteza jurídica, que é um tema que eu tenho estudado muito hoje em dia, que é o negócio de certificação. Estou até com um debate aberto, um artigo manuscrito que eu deixei lá no meu perfil no academia.edu. Para quem quiser se interessar, o negócio de certificação é um contrato ou um compromisso desse para definir a interpretação de atos jurídicos ou contratos anteriores. Então a administração pode sentar com um sujeito e dizer assim, olha, tem uma certa indefinição sobre os efeitos daquele termo de ajustamento de conduta que a gente celebrou lá atrás, ou daquele contrato administrativo que a gente celebrou lá atrás. Vamos definir isso aqui para não ter problema? A gente concorda que a interpretação é essa. Vamos sentar na mesa, definir isso num instrumento negocial posterior que certifica a interpretação que deve ser dada a uma cláusula do contrato anterior. Isso é utilíssimo na vida prática e está previsto em outras normas também no direito brasileiro, mas está previsto aqui. E é curioso que, embora os administrativistas estejam se debruçando muito, como eu falei, sobre os artigos 20, 21 e um pouco sobre o 22, caput, não no parágrafo 3º, eles não têm enfrentado o 23, não têm enfrentado o 24, e o 26 é um buraco negro. Ele não tem sido investigado, e é muito importante, muito útil. E repare, então eu disse lá que o compromisso pode servir para eliminar irregularidade, eliminar incerteza jurídica, e aí ele é um negócio de certificação, ou eliminar a situação contenciosa. Vejam, quando o compromisso é utilizado para eliminar a situação contenciosa, ele é uma transação. E aí ele tem que ser combinado, esses requisitos aqui do artigo 26 têm que ser combinados, me parece, não com a regulação do termo de ajustamento de conduta, mas com as regulações que cada ente administrativo tenha para a transação. Recentemente, em abril de 2020, durante o período da pandemia, o governo federal, por exemplo,
publicou uma lei sobre transação na esfera federal. A Ela não se aplica... 13.988. 13.988. Ela não me parece que se aplique à PGE, né, ou às administrações estaduais. Mas se sei lá, o procurador da Fazenda Nacional, o advogado da União, vai celebrar um compromisso desse tipo, né, ele tem que... A regulação que vai reger esse compromisso é uma combinação do 26 da LINDB com a transação, se o compromisso tiver como objetivo eliminar a situação contenciosa. E a gente faz essa leitura mais ampla aqui. Nós fomos o terceiro estado a instituir a nossa Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. Nós promovemos essa leitura mais ampla do artigo 26, até à luz da nossa regulamentação específica na lei complementar, para abranger essas outras hipóteses que não só, né, o estabelecimento de um termo de ajustamento de conduta, inclusive a possibilidade de realização de transação, enfim, outras hipóteses que, de fato, esse artigo 26 estabelece, sim, uma cláusula geral que não pode ficar distrita só a essas situações de termo de ajustamento de conduta, em demanda de natureza coletiva, enfim. A nossa perspectiva aqui no âmbito do Estado de Alagoas é essa, mais abrangente do artigo 26. Eu queria falar ainda sobre dois dispositivos, eu não estou controlando nosso tempo, Luiz, mas você vai me dizendo aí. A gente tem 9 minutos. E então vamos ver se dá. Eu não sei se um dos dispositivos que você vai falar é o artigo 30. Se não for artigo 30, se for artigo 30, ótimo. Então eu vou já te antecipar uma pergunta e aí você já fala sobre tudo. E a pergunta é a seguinte: você acredita que o artigo 30 da Lei de Introdução ele estabeleceu entre nós a necessidade de pensarmos em uma teoria geral dos precedentes administrativos? Eu acho que isso também tem passado ao largo da preocupação dos administrativistas, e essa discussão é importante, principalmente acerca dos parâmetros da construção do precedente no âmbito administrativo. Fred tem se debruçado sobre isso, inclusive tratado da intervenção de amicus curiae, enfim, processos administrativos com estabelecimento de precedentes administrativos, mas eu tenho essa preocupação, até porque tem que se pensar como ele vai ser formado, como ele vai ser aplicado, e poucos têm debatido sobre isso. Mas aí, já que eu fiz a pergunta, eu te devolvo a palavra com... Perfeito. Eu acho que você tem razão. O artigo 30, para o pessoal que não está com o código aí na mão, com a lei aí na mão, ele diz o seguinte: as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas. Vejam que ele fala em autoridades públicas, né? Não fala em lei nem autoridade administrativa. Ele fala assim, inclusive por meio de regulamentos, súmulas e respostas a consultas. E o parágrafo único diz que os instrumentos previstos no caput deste artigo terão um caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se destinam até ulterior revisão. Então, o primeiro aspecto do artigo 30, que me parece relevante, é a necessidade que você bem apontou da gente desenvolver uma teoria de precedentes administrativos. O Brasil hoje tem já uma literatura muito profícua sobre precedentes. Inúmeros livros de excelente qualidade. Eu vou destacar alguns aqui, mas sem prejuízo de outros, que existem também sobre o tema. Temos excelentes livros do Hermes Zanetti Júnior, professor da UFS, tem do Lucas Buril, que é de Pernambuco. Temos o livro do Ronaldo Kramer, aqui da PUC do Rio de Janeiro. Temos o livro do Dierle Nunes, lá da Federal de Minas Gerais. Temos o livro do meu amigo, um livro espetacular, que já está na 3ª ou 4ª edição, do Daniel Mitidiero, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos a dissertação de mestrado, já também na 4ª edição, do Ravi Peixoto, que é doutorando aqui na UERJ. Então vejam como a gente já tem muito mais do que isso, tem mais umas 10 monografias sobre isso, diversos artigos da professora Tereza Arruda Alvim, inúmeras coletâneas sobre o tema. Então a gente já tem um caldo de reflexão sobre precedentes no Brasil que nos permite dar esse salto, que é pensar se a ideia de precedentes pode estar no direito administrativo e as decisões administrativas vinculando as instâncias inferiores também. E essas ideias das súmulas administrativas que estão previstas aqui no artigo 30 da LINDB permitem essa ideia. Já tem alguns autores, como você bem colocou, defendendo isso. Fred Dias publicou um artigo bem recente na Civil Procedure Review sobre isso. O professor Hermes Zanetti Júnior, que é um dos especialistas no tema, também está pensando em desenvolver, a partir do artigo 30, essa ideia de precedente administrativo. Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão que me parece importante no artigo 30 e que é bem revolucionária é a gente pensar se não chegou a hora da gente imaginar que ao judiciário cabe uma função de consulta. Que vejam que a gente sempre associa a função de consulta
à administração pública, né? A gente sempre formula consultas à administração pública. Mas, às vezes, a resposta à consulta da administração pública, que é praticamente derivada do direito de petição, ela não gera a estabilidade para o indivíduo, para o consulente, né? Ele não gera a estabilidade que geraria uma decisão judicial, né, prolatada pelo juiz e protegida pela coisa julgada. Então, às vezes, você tem um problema de incerteza a respeito da incidência de certas normas, a tua esfera de direitos, que você gostaria de ver definida pelo judiciário. E a gente sempre teve em mente que o judiciário não se presta para esse tipo de atividade, que essa seria uma atividade menor. E que essa seria uma atividade menor porque ela seria uma consulta em abstrato. E o judiciário só atua com base em um conflito concreto. Então olha, vejam a que ponto a gente chegou. Por conta disso, a gente obriga a pessoa a viver com a incerteza sobre aquela situação e o conflito aconteça para só então reagir ao problema, né? Então, se existe um problema de incerteza, de regulação, etc., tudo isso que a gente vinha falando aqui, que gera insegurança, por que não admitir que ao judiciário seja dirigida uma pretensão, que no meu modo de ver pode ser feita até por uma interpretação mais elástica da tutela declaratória, entrar com uma ação declaratória de interpretação da norma à luz de um problema regulativo concreto. Veja, eu não estou pedindo que o juiz, eu não pediria, né, por meio dessa ação, que o juiz declare a interpretação que deve ser aplicada em todos os casos. Estou dizendo, olha, o meu problema é esse. Eu sou um servidor público que entrei na data tal, tenho esse estatuto, e eu quero saber se a mim se aplica a emenda constitucional tal da reforma da Previdência. Quero saber se daqui a 20 anos, quando eu for me aposentar, rebus sic stantibus, mantidas com a possibilidade de isso ser alterado daqui para frente, se a mim se aplica essa emenda, né? Porque eu também não posso ficar esperando, pagando contribuição previdenciária, por exemplo, em cima do meu salário integral, para daqui a 30 anos alguém falar, pegadinha do malandro, você vai se aposentar com 70% do teu salário. Então, se alguém me dissesse lá atrás que não vai ser aplicada a regra de transição, eu mudo a minha forma de desconto. Então, veja, em umas relações de longo prazo, às vezes isso pode ser fundamental. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Eu quero saber se a mim vai se aplicar um certo índice de correção. Mas a revisão do contrato só é daqui a 2 anos. Tudo bem, mas eu quero ter uma previsibilidade sobre isso, né? Porque se daqui a 2 anos você não vai me reajustar a minha tarifa, na visão do concessionário, né? Se o poder público não vai reajustar a minha tarifa, eu não vou admitir, por exemplo, mais funcionários, porque eu já sei que a minha receita vai ser menor. Então veja, Luiz, que me parece que a gente chegou a hora da função de consulta. Ela existe em alguns espaços, né? Ela existe, por exemplo, na justiça eleitoral. E lá, embora não haja uma literatura muito desenvolvida sobre a função de consulta, na verdade o que existe nas entrelinhas é que aquilo não é jurisdicional, é administrativo. É uma função do Tribunal Eleitoral, do TSE, que é administrativa. Mas consultas existem no nosso ordenamento. Por que a gente não pode passar a compreender que a partir do artigo 30 da LINDB, como o juiz também é uma autoridade pública, como diz o artigo 30, as partes comecem a poder dirigir pretensões de consulta ao judiciário, né? Veja, não uma consulta abstrata, descolada de um problema concreto. Uma consulta vinculada a um problema concreto, mas que te permita pedir uma opinião, entre aspas, né, antes mesmo do conflito aparecer. Eu acho que isso é algo muito contemporâneo e que vem na linha de tudo que a LINDB quis por segurança jurídica, previsibilidade, continuidade, etc. É isso, meu caro. Amiga, a gente não tem mais tempo, só gostaria de te agradecer demais, né, pela disponibilidade, mais uma vez, pela verticalidade do debate, por trazer tantas reflexões para a gente que são relevantes para o nosso dia a dia, e deixar um abraço aqui para todos que passaram pela live, o Leonardo Márcio, enfim, tantos outros que estiveram aqui conosco. Eu te agradeço muito mesmo, e a PGE espera te receber presencialmente depois que tudo isso passar. Vai ser um prazer estar aí com vocês, né? Espero que você tenha sido útil, né? E foram temas às vezes muito complexos, né? Mas a gente tentou passar alguns artigos em revista aí. Um grande abraço a todos, cuidem-se, muito obrigado aí pela audiência. Obrigado mesmo, um grande abraço e até mais. Valeu, obrigado.